Nós agora te contamos que, em conversas com integrantes do Ministério da Defesa, o presidente Lula tem prometido aumentar o dinheiro, aumentar o orçamento das Forças Armadas em 2024 e priorizar projetos abandonados pelo antecessor, Jair Bolsonaro. Pedro Teixeira é quem vem conversar com a gente. Que projetos exatamente, Pedro? O que a gente tem de informação, hein, para explicar para quem está aqui nos assistindo no live? Bem-vindo. Tudo bem, Elisa? Bom dia para você, uma excelente terça-feira para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. O presidente Lula, nestas conversas com o ministro da Defesa, José Múcio, tem pedido que as Forças Armadas, o Ministério da Defesa, priorize alguns projetos que foram deixados de lado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, justamente para que este orçamento possa ficar um pouco mais robusto no próximo ano. Entre os projetos que estão sendo pedidos pelo presidente Lula estão, por exemplo, o desenvolvimento de um sistema de armamento para aeronaves, o sistema de proteção das fronteiras com foco na Amazônia e também um antigo projeto de construção de um submarino movido a energia nuclear. Estas teriam que ser as principais atenções das Forças Armadas, segundo o presidente Lula. O que está sendo negociado, Elisa, é uma ampliação de 0,2% no orçamento para o próximo ano. O orçamento atual do Ministério da Defesa e das Forças Armadas é de 122 bilhões e 800 milhões de reais, sendo 36 milhões voltados para projetos de defesa nacional e o restante para o custeio da operação. O atual orçamento significa 1,3% do produto interno bruto. E o que tem pedido os comandantes das Forças Armadas, do Exército, da Aeronáutica e da Marinha e também o ministro da Defesa é que nos próximos anos o orçamento das forças signifique em 2% do PIB. A gente vai seguir acompanhando, afinal de contas, a primeira promessa já vai ter que ser cumprida pelo governo federal às Forças Armadas no próximo mês com o envio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, indicando este aumento de 0,2% no orçamento do Ministério da Defesa para o próximo ano, para que estes projetos que estão sendo cobrados pelo presidente Lula, que foram deixados de lado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, possam avançar. A gente vai atualizar tudo isso a partir do indicativo da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Volto com você, Elisa. Obrigada, Pedro Teixeira. Um abraço e bom trabalho aí em Brasília. Deixa eu já chamar aqui para a conversa o Gustavo Uribe, para a gente compreender de que maneira repercute esse tipo de assunto. Uribe, quando vem essa mensagem, né, de que Lula promete aumentar o orçamento de projetos que foram abandonados por Bolsonaro. Esse é um ponto estratégico nessa tentativa de reaproximação de Luiz Inácio Lula da Silva com as Forças Armadas e tentar restitucionalizar as Forças Armadas, que é uma promessa de campanha de Luiz Inácio Lula da Silva, inclusive feita ao alto comando das Forças Armadas. É importante a gente lembrar o histórico de investimento nas Forças Armadas e esse é um ponto bastante sensível. Durante a gestão de Jair Bolsonaro, viu, Elisa, conversando com alguns generais da ativa e da reserva, eles sempre faziam uma ponderação. Não, a gente não gosta muito das pautas progressistas e de esquerda de Luiz Inácio Lula da Silva, mas é inegável que a gestão de Luiz Inácio Lula da Silva investiu nas Forças Armadas. Investiu na compra, por exemplo, dos caças Gripen, que foi uma compra que foi efetivada no governo Dilma Rousseff, mas a negociação foi iniciada no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, a compra de submarinos. Então, havia uma percepção positiva. Quando você conversa com militares da ativa e da reserva, eles apontam dois governos que, para eles, foi desfavorável na questão orçamentária. O de Fernando Henrique Cardoso e o de Dilma Rousseff. Por isso que eles têm arrepios quando se fala desses dois presidentes. Mas quando se fala de Lula, a percepção é diferente. E a gente viu a chave mudando quando as pesquisas eleitorais mostravam que Lula estava um pouquinho melhor que Bolsonaro. A gente conversava com militares, inclusive, que estavam na gestão de Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto e eles diziam em reservado: ele não é tão ruim assim. Ele até que melhorou o orçamento para as Forças Armadas. Então a gente vê que é uma nova tentativa de Lula de se reaproximar deles, porque orçamento sempre é a demanda principal das Forças Armadas. Sempre quando você vai conversar lá no Ministério da Defesa, sempre são os militares lamentando: não deu para investir naquela estatal, não deu para investir na compra de submarinos. Então, para eles, isso soa como música. É o que Ciro
Gomes dizia de Lula, é o encantador de serpentes. E ele tenta, neste momento, isso, se reaproximar das Forças Armadas com um orçamento robusto. Tentar diminuir aquela impressão de que somos escanteados, somos abandonados, né? De que tudo vira aquela coisa de começar a lamentar. Mas a gente está falando, claro, de um setor importante da sociedade. Eles vão fazendo as suas exigências e está aí a notícia de que Lula pretende trazer alguns investimentos, inclusive em áreas que foram abandonadas.